Shalom, queridos, graça e paz. São todos muito bem-vindos nessa sala de oração, de palavra, de ensino, onde o poder de Deus se manifesta, mesmo na nossa distância física. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, é sempre uma alegria ver todos vocês aqui. E eu quero agora te convidar para, desde esse iniciozinho de reunião, nós estarmos entronizando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, nosso amado Senhor, Salvador, Resgatador, nosso Mestre. Fecha os teus olhos agora, descansa o teu coração no Senhor e que o Espírito Santo possa nos conduzir, em nome de Jesus. Pai, com alegria no nosso coração, nós nos achegamos até a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse novo e vivo caminho que tens estabelecido nas nossas vidas. Nós temos acesso a Ti por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça infindável. Obrigada, Pai, porque quando nós não Te conhecíamos, nós não tínhamos nem ideia do tamanho do Teu amor, da profundidade do Teu amor, da constância do Teu amor. Ainda assim, Tu nos amaste, nos chamaste para perto e se revelaste. Muito obrigada pela Tua revelação nos nossos corações, por tudo que temos aprendido em Ti, junto de Ti, no Teu coração, no jardim secreto, Senhor. Obrigada por esse acesso estabelecido e garantido por causa do sangue de Jesus. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que está na nossa vida, que nos conecta uns com os outros, que nos conecta a Ti diariamente, para que estejamos realmente entrando por esse caminho de misericórdia que se renova a cada dia sobre nós, por causa da Tua constante graça e do Teu amor, Senhor. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, as nossas vidas, as nossas mentes. Pede isso ao Senhor, querido, agora, em nome de Jesus. Pede a Ele para que a tua mente seja levada cativa até a presença dEle, para que nada te disperse, para que nada venha tirar tua paz nesse tempo, mas que cada um de nós possa verdadeiramente estar conectados ao Senhor, discernindo a sua voz, discernindo as suas direções, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos dizer que o lugar de honra nas nossas vidas é Teu. Jesus, nós Te entronizamos como Rei e Senhor sobre nós. Estabelece o Teu senhorio sobre as nossas vidas, toma nas Tuas mãos esse tempo que nós, como igreja, valorizamos tanto de estarmos juntos, independente da distância física. Há um sangue que nos conecta um com o outro. Isso vai para muito além da internet. Nós Te agradecemos pelo sinal de internet, abençoamos os sinais de internet nas nossas casas para que nada possa ser roubado das nossas vidas durante esse período que nós chamamos de culto a Ti, Senhor. Nós sabemos que há algo maior que a internet, que nos conecta um ao outro. A conexão a Ti, que é o sangue do Cordeiro. Muito obrigada por isso. Espírito Santo, vem nos dirigir em cada palavra, na adoração, no louvor, no ensino que vai ser ministrado aos nossos corações. Nós nos abrimos por inteiro, Senhor, para receber o Teu ensino, a Tua ministração, a transformação que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Alda e Carol, com vocês. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro, Tu és a cura,
grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos, Deus poderoso, tremendo, invencível, como nós acabamos de cantar. E o que nós podemos dar a esse Deus que tem todas as coisas, que tem todo o domínio, tudo está nas suas mãos. Nós podemos entregar a nossa vida e o nosso louvor nessa noite. Amém? Que darei eu a ti por todos os teus benefícios. Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício. Tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus, pois tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios.
te entregarei o meu louvor, como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa, 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 a gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro, meu Deus, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Uma vez mais, tua é a honra, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Você pode aplaudir a majestade santa do Senhor nessa noite aí na sua casa? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Passando então para lembrar rapidamente de algumas agendas que nós temos periodicamente, toda semana. Terça-feira eu tenho mais um Cá Entre Nós. Nós estamos tratando de um tema muito propício para todas nós, para todos nós que temos uma vida de intimidade com o Senhor. Eu estou falando sobre jardins e fazendo toda uma analogia com aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Tenho tido como referência um livro que tem impactado a minha vida, que é o livro Lições do Meu Jardim, do pastor Telmo Martinello, tem sido uma bênção. Então eu vou dar continuidade nesse mesmo tema de fundo, abordando alguns princípios da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor e da forma que Ele nos trata como um grande jardineiro, né, das nossas vidas. E lembrando também que sábado continuamos com o encontro dos Inconformados às 19 horas pelo Zoom. Eles continuam se encontrando e é um tempo de palavra, um tempo de adoração, de troca de experiências entre eles, às vezes com um aspecto mais lúdico também, e tem sido bem importante na vida dos nossos jovens, dos nossos juniores. Amém? Vou passar já a palavra para o apóstolo Alexandre. Shalom, queridos, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Liga a tua câmera um pouquinho aí, meu irmão. Quero dar uma olhadinha aí.
Sabe que o objetivo de nós fazer no Zoom é eu poder dar uma olhadinha em vocês também, né? Olha só quanta gente linda aí. Puxa vida, hein? Dá aquele sorriso lindo aí. Nós estamos filmando, viu? Depois vai para a internet. Olha só, dá aquele sorriso lindo. Isso aí, viu? Que maravilha. Deus abençoe a todos. Obrigado, viu? Por vocês estarem aqui. Obrigado por a gente ter esse momento abençoado. E vamos lá. Vamos à palavra. Maravilha. Gente, olha só. É uma alegria a gente poder estar junto mais um dia aqui, fazendo esse culto online. Sabe que eu tenho pensado muito sobre a questão de a gente fazer um culto transmitido pelo YouTube, mas aí num formato mais de live, enfim. Mas aí eu fico pensando assim, o Zoom, ele acaba sendo melhor porque a gente pode se ver pelo menos esse momento por semana, né? Então, eu gostaria de fazer um culto, como tem outras igrejas que estão fazendo, né? Um culto mais sofisticado, mais cheio de aparatos, com filmagem dentro da própria igreja, no altar lá, com câmera, fazendo um negócio lá bacana, mas daí nós não temos interação. Eu prefiro ficar aqui, tá? Ficar um pouco mais simples, porém mais próximo de vocês, tá bom? Vai chegar o tempo que a gente vai fazer isso, mas por enquanto eu estou gostando dessa proximidade que a gente está tendo aqui pelo Zoom toda a semana. Obrigado, Alda, Carol, obrigado a todos e vamos lá. Bom, como é de praxe, vamos iniciar com a palavra de ofertas e hoje eu quero falar sobre uma palavra, tá? Que não é novidade para ninguém, porém eu quero dar uma ampliadinha, tá? Que é falar sobre primícia, mas na verdade a palavra ela vem de um termo de hebraico chamado bikur, tá? Inclusive tem uma festa chamada Yom HaBikurim, que é a festa das primícias. O apóstolo René, ele tem um livro chamado Bikurim. Alguém já viu esse livro aí? Coloca no chat. Bikurim, a festa das primícias. Alguém já leu esse livro? Coloca no chat. Bom, então, a primícia, tá? É uma oferta que nós já estamos habituados a dar, tá? É uma oferta que nós damos, que nós entregamos como consagração da colheita. A primícia, ela tem o sentido de consagração da colheita. E ela está dentro das 12 ofertas que eu estou ministrando para vocês. Então, quando eu dedico a primícia ao Senhor, eu estou consagrando a minha colheita ao Senhor. Então, na verdade, aqui eu acabo um pouquinho chovendo no molhado, mas o importante é entender, tá, que a primícia tem o sentido de primeira parte, primeiro fruto, né? E a primícia é como se ela desse um comando de santificação da colheita. Então, aquilo que eu consagro a Deus em primeira parte, aquilo ali será a consagração. Eu só quero trazer agora algumas características dessa oferta original, tá? Porque como é a festa de Bicurim, tá? A primícia vem de becorá ou bicurá. O que é becorá? É a primeira parte de uma pessoa animal, e bicurá quando se refere aos frutos do campo, né? Você há de convir comigo que é muito diferente quando nós temos uma colheita e nós pegamos o primeiro fruto da colheita e colhemos. Então, por exemplo, você tem uma laranjeira, tá? E você decide consagrar a primícia da laranjeira, né? Aí você vai lá, a primeira laranja que nasce, você vai lá, entrega para o sacerdote e pede a bênção sobre as demais laranjas que virão a partir daquela laranjeira. Só que esse é um aspecto, né? Quando se tem uma laranjeira que dá aí, talvez, não sei quantas dezenas de laranja. Agora, você imagina um animal, por exemplo, uma ovelha que dá a sua ovelhinha pequenininha e aí consagra aquela primeira ovelha, acreditando que as próximas gestações, que os próximos ciclos que virão também darão seu fruto. Então, essa primícia, no sentido da bicurá, que é dar a primeira parte de um fruto que nós temos de maneira recorrente, por exemplo, hoje, 1/30 de tudo aquilo que Deus me dá, eu consagro ao sacerdote, né? Assim como vocês, muitos já fazem isso.
1/30. Por quê? Porque nós entendemos que um dia de trabalho é a nossa primícia, né? Ou seja, um dia por mês, que hoje nós trabalhamos de maneira mensal. As pessoas recebem salário por mês, as pessoas pagam a conta da luz mensalmente, pagam a conta do telefone mensalmente, pagam a dívida do banco mensalmente. Então, nós temos um modelo social, econômico, né, que funciona dentro de um ciclo mensal. Quem paga aluguel mensalmente, né? Então, por isso, nós entendemos que a primícia ela tem esse sentido. Mas existe o outro sentido da primícia, que é a becorá, é quando aquela pessoa ela consagra, e isso acontece, tá? Isso acontece na vida de algumas pessoas que, por exemplo, além de darem a sua primícia, elas decidem assim, eu já vi várias vezes acontecer isso, inclusive aqui na igreja local. Pastor, eu entrei num trabalho novo, aqui está minha primícia, mas eu quero consagrar a primeira comissão integralmente como primícia de todas as demais comissões que eu vou receber, né? Eu quero consagrar a primeira venda da minha empresa integralmente para que todas as demais... Então, tem sentido. Já vi também, assim, por exemplo, alguém que trabalha com o primeiro salário. Tem gente que consagra o primeiro salário. Orou, Deus deu um emprego novo e a pessoa assim, pastor, eu quero declarar o primeiro salário. A gente entende isso, o valor disso espiritualmente, mas aqui não há nenhuma intenção minha de querer tornar isso algo que você tem que fazer. Não, isso aí são coisas espontâneas, pelo contrário. Vocês nunca me viram pregar esse tipo de coisa, né? Uma vez eu vi um coach também que disse assim, pastor, fichei meu primeiro processo. Então, eu quero dedicar o primeiro rendimento desse primeiro processo integralmente. Isso aí foi motivações espontâneas que o próprio Espírito colocou na vida da pessoa. Mas eu só quero dizer para vocês que isso também existe esse princípio, tá? Então, nós já temos, eu não quero chover no molhado, eu quero gastar tempo com a palavra hoje, eu estou com meu coração aqui louco para entrar logo na palavra. Então, aqueles que desejarem, tá, consagrar suas primícias ou não, ainda não o fazem, tá? Eu quero só relembrar da importância de vocês estarem nesse princípio de maneira ativa, porque isso é princípio da palavra e isso te coloca numa dimensão extraordinária na sua colheita. Por quê? Porque quando você consagra a primeira parte, que é a primeira parte, o primeiro fruto, a primícia, você está consagrando toda a sua colheita. Isso é a Bíblia que ensina, tá? Deixa eu ler 2 textos rapidamente aqui. Tá? Vamos ler Levítico 23:14. Deixa eu falar uma coisa para vocês também, que é o seguinte, olha só. Quando eu terminar essas 12 ministrações específicas sobre esse tema, eu vou revisá-las, eu quero dar um resumo para vocês disso e quero indicar também uma leitura onde vocês vão ter um embasamento mais profundo teológico dessa questão que eu estou trazendo de maneira muito abreviada para vocês, tá? Então, eu quero trazer isso de maneira que isso se torne um conhecimento agregado na vida de vocês, para que nunca mais vocês estejam indo até o altar do Senhor sem a determinação de um propósito claro. E o propósito da oferta que nós estamos trabalhando hoje, que é a oferta primícia, ela tem o propósito de consagração das suas finanças. Ezequiel 44:30 também diz que aquele que primicia a bênção do Senhor virá sobre a família. Também está nesse propósito. Mas vamos ler lá Levítico 23:14, tá? Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. E é estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, eles pegavam a primícia e eles não comiam nada daquela colheita antes de entregar a primícia, né? Aqui está um exemplo bíblico dessa questão. Vamos ler ainda Êxodo 22:29. Gente, esses temas são profundos.
Eu estou trazendo aqui, mas eu quero, em algum momento, montar um seminário profundo para a gente abrir e tratar esses temas, né? Eu estou trazendo aqui de maneira muito superficial para vocês terem noção e terem consciência daquilo que a gente está trazendo. Mas nós vamos fazer alguns seminários para tratar essas questões de maneira profunda, porque isso são chaves espirituais que o Senhor nos deixa na sua palavra, tá? Em Êxodo 22, 29 diz assim, ó, não trará em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito, o que é o primogênito? É a primícia de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então, olha só, aqui fala mais uma vez das primícias. Então, a primícia, ela tem esse sentido, tá? De estar trazendo a primeira parte e consagrando toda uma colheita. Amém? Alguma dúvida, gente, aí? Coloca no chat se você tem alguma dúvida. Eu vou tentar responder. Enquanto isso, o Júnior coloca para nós ali a conta da igreja, tá? Aqueles que desejarem fazer a sua oferta. Já não é novidade para ninguém mais, mas porventura tiver alguém novo e não souber como ofertar, o nosso gasofilácio hoje chama-se Bradesco. Tem lá o número da conta do Bradesco, né? E a gente tem ofertado através disso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amados, o meu objetivo com esse estudo é que você nunca mais entregue uma oferta sequer sem estabelecer um propósito para ela. Nós não estamos falando aqui, eu sempre quero ressaltar, embora nós tenhamos referências de estimativas na própria palavra, mas o que eu tenho tratado com vocês hoje aqui não fala de valores. Nós estamos falando de propósitos, né? Então, cada um contribua conforme o propósito do seu coração. Cada um contribua conforme a sua medida de capacidade, né? Eu tenho procurado, dentro da minha medida de capacidade, tornar essas contribuições recorrentes, né? Como modelo e exemplo para toda a igreja, eu procuro fazer isso. Se alguém tem dúvida, pergunta para a Rosaura, que a Rosaura é a nossa tesoureira. Mas eu procuro fazer dessa forma. Por quê? Porque dessa forma eu entendo que eu ativo um fluxo das bênçãos constantes da minha vida. Então, quando eu oferto de maneira contínua, eu faço uma ativação contínua dessas bênçãos que estão associadas a esses sacrifícios, a essas ofertas. Não é a oferta em si que faz alguma coisa, mas é a disposição do nosso coração ao entregar ao Senhor que move o coração do Senhor e ativa o princípio. Vocês estão entendendo? Olha só, no final eu vou entregar, tá, um resumo bem simples, tá, de um guia de referência para vocês terem referência de como são essas 12 ofertas. Também eu quero indicar também literatura para aprofundamento teológico. Só que eu vou te dizer, é difícil eu ler sobre isso. Eu estou trazendo de uma maneira muito superficial e didática para que vocês compreendam, mas eu digo a vocês que é uma leitura um pouco assim que tem que ler com calma, tá? Porque tem profundidade, amém? Essa é a minha intenção com vocês, é desatá-los no entendimento das ofertas. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos lá. Amém? Vamos orar pelos ofertantes? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está decidindo nessa noite, ou ser um primicista, um dizimista, um ofertante, ofertando com algum propósito. Pai, nós sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos, Senhor, através da motivação do nosso coração, da intenção do coração, Senhor, do íntimo, ativar algumas coisas e Deus nos dá chaves para isso, princípios, recursos naturais para ativar recursos sobrenaturais. Por isso, em nome de Jesus, todo aquele que tem ofertado, todo aquele que tem se esmerado em investir nessa causa de trazer uma colheita para a sua vida, que seja abençoado de maneira sobrenatural, conforme a sua fé, em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro e abençoo a vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra no seu coraçãozinho aí,
Coloca no chat alguma coisa, diga eu. Amém? Vamos lá, então. Alguns recebendo, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Vocês são muito amados, viu? Glória a Deus. Dona Vanilda. Vamos lá. Gente, hoje eu quero continuar falando, né, sobre aquilo que a gente, de certa forma, começou a falar na semana passada. Nós começamos a falar um pouco sobre maturidade espiritual, sobre leitinho e entrar na maturidade. E hoje eu quero avançar um pouquinho aqui, tá? Se vocês me permitirem, para a gente ter um entendimento melhor sobre nós sermos igreja. Quem aqui crê que é igreja do Senhor sobre a terra? Amém? Nós somos igreja do Senhor, né? Então, eu quero começar lendo uma palavra aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem puder, abra sua Bíblia aí. Vamos lá, então. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E diz assim: chegando-vos para ele, queridos, antes de eu ler o texto, eu quero só alertar para uma coisa. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Amém? Todo mundo disse ali, eu sou igreja, amém. Exatamente. Então, se você é igreja, você tem que estar junto com a igreja. Então, eu gostaria de pedir que você se concentrasse na palavra agora, ok? E ficasse até o final da palavra para você receber aquilo que Deus tem para essa igreja aqui, IBN Porto Alegre, que Deus tem para a tua vida hoje, né? Então, isso aqui não é uma live, amém? Isso aqui não é um momento de descontração, isso aqui é um culto, nós estamos cultuando, nós já ofertamos, nós já adoramos a Deus e agora receberemos a palavra do Senhor. Então eu peço que você permaneça aqui até o final da palavra para você compreender, porque é uma palavra tremenda para o teu coração hoje. E eu creio que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor. Posso ouvir um amém de crente aí? Vamos lá então. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, aonde você está, diga casa espiritual, edificados, casa espiritual, para serdes, para que você é casa espiritual? Para você ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Eu poderia pegar essa mesma palavra aqui para falar das ofertas. Sacrifícios espirituais. Como fazemos sacrifícios espirituais? Sacrificando o natural. Amém? Mas vamos lá. A cachorrada chegou aqui, ó. Vocês estão me ouvindo aí? Vamos orar que o diabo está se levantando aqui do lado. Está usando a cachorrada aqui do meu vizinho. Mas amém, vamos lá. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Nós somos pedras espirituais. Nós somos pedras que fazemos parte dessa edificação chamada casa espiritual. Nós somos, então, essa alvenaria de Deus. A Bíblia sempre fala de Deus, de Deus, a obra de Deus como um edifício
Nós somos edifício, uma edificação de Deus aqui na terra. Então, vamos supor que cada um de nós sejamos um tijolinho desse edifício, né? E nós temos que entender que um tijolo, ele é colocado, depois vai outro tijolo, e um tijolo ele só pode ser sustentado não no ar, mas ele é sustentado porque ele está ligado pelo cimento, né? No nosso caso, nosso cimento é o amor, que é o nosso vínculo da perfeição. Ele está ligado um no outro e por isso ele se sustenta. Então, essa edificação, ela é uma edificação que nós, sendo tijolos, nós somos colocados nessa edificação de Cristo, edificação espiritual, casa espiritual, e nós vamos trabalhando no reino para colocar mais tijolos, para que mais pessoas se tornem tijolinhos nessa obra de Deus, né? Eu lembro de uma historinha, né, que uma vez eu vi, que diz assim que tinha alguns caras construindo uma parede, trabalhando com alvenaria, e aí alguém perguntou assim, o que você está fazendo aí? Aí um primeiro pedreiro lá respondeu, eu estou sentando tijolo, ou assentando tijolos. Aí perguntou para o outro, o que você está fazendo aí? Aí o outro disse assim, não, eu estou construindo uma parede. Aí perguntou para o outro cidadão, e você, o que está fazendo aí? Eu estou construindo uma igreja. E aí perguntou para um quarto ainda, que era alguém com um entendimento um pouco mais profundo, o que você está fazendo? Eu estou edificando o reino de Deus. Né? Então, todos estavam fazendo a mesma coisa, mas todos eles tinham uma compreensão diferente do que estavam fazendo. Então, quando nós temos uma compreensão mais profunda do que nós estamos fazendo, nós começamos a perceber que mesmo nós sendo pedras vivas, ou seja, tijolos dessa edificação espiritual, nós estamos construindo o reino de Deus dessa forma, né? Então nós somos essa alvenaria de Deus, mas ainda não fomos assentados no lugar devido em seu edifício. Muitos ainda não foram assentados no seu lugar devido e para que então essa pessoa possa sustentar parte da responsabilidade e fortalecer a estrutura. Então tem pessoas que elas fortalecem a estrutura e tem outras que ainda estão meio deslocados, né? Então, quando nós entendemos que tem tijolos que ficam abaixo de nós, na estrutura de uma parede, e tem tijolos que ficam acima de nós, nós saberíamos, então, como nos relacionar uns com os outros, entendendo a posição de cada um dentro do reino, né? Mas muitos ainda, principalmente os líderes e os pastores, estão ainda numa fase de vigília, né? De muitas pessoas, porque elas ainda podem escapulir porque ainda não encontraram a sua posição no reino, né? E muitas vezes nós podemos estar preocupados com o tijolo que não se encaixou na parede ainda e podemos esquecer aquelas pessoas que estão lá fora precisando do nosso discipulado. Então, o que eu quero falar hoje com vocês? Eu quero falar um pouquinho desse modelo de tijolo fora da parede, dentro da igreja, e quero falar um pouco de discipulado de Jesus, que é o modelo que ele nos deixa e como isso aconteceu, né? Então, muitas vezes quando o pastor quer movimentar um tijolo nessa edificação de Deus, porque nós fomos chamados para cuidar dessa obra na terra, né? Muitos têm uma resistência, né? Então, muitos pensam, né? Tem uma mentalidade que a igreja ela é uma democracia, né? Eu sei que o Brasil é um país, teoricamente, Estado democrático de direito. Mas a igreja, ela não é uma democracia, ela é uma teocracia, sim, e nós não podemos ter uma mentalidade, porque não é assim que funciona o reino de Deus. Nós temos um rei, é uma monarquia, tem um rei,
mas tem um rei que é também o centro de todas as coisas. Então, é uma monarquia misturado com teocracia, né? Então, olha só, por isso que quando nós não compreendemos o funcionamento do reino, nós temos dificuldade de encaixar o nosso tijolo nessa parede aí. E aí nós podemos achar que por nós ser tijolo que está tudo certo. Nós éramos outra coisa, nos convertemos a Cristo, já somos um tijolinho, né? Mas não nos encaixamos ainda nesse edifício. Gente, será que um tijolo fora da parede é edificação? Representa uma edificação? Na verdade, não. É como um peixe fora d'água. Esses dias eu vi a minha esposa falando que, assim como Deus falou, né, para o mar, dê os seus peixes, o peixe não vive fora d'água, né? Assim como Deus falou para que a terra produza os seus frutos, né? As plantas não vivem fora da terra. Se arrancar a terra, morre. Assim como que a ave deu os seus pássaros, os pássaros têm que ficar lá também. Assim, da mesma maneira, o sopro dele, como nós somos feitos à imagem dele, se nós ficarmos fora de Deus, nós morremos. É mais ou menos isso, né, meu amor? O exemplo que tu deste, né? É parecido com isso, eu tentei trazer aqui. Mas é interessantíssimo isso. Então, olha só, tem gente que fala o seguinte, com muito orgulho, e parece uma coisa muito espiritual, né? Eu não sigo homem algum. Eu sigo a Cristo. Meu negócio não é com homens, meu negócio é com Deus. Essa afirmação, ela pode parecer muito espiritual, mas na realidade é um terrível engano. Essa afirmação significa que a pessoa ela quer fazer exatamente a sua própria vontade. Essa é a realidade, né? E ela provavelmente nem sabe o que significa servir a Cristo. Olha o que Paulo diz sobre isso. Não precisa abrir em 1 Coríntios 11, fala assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo tinha imitadores, Paulo tinha seguidores, e ele poderia ser uma referência a ser seguida, porque ele também seguia Cristo. Muitos líderes, às vezes, temem falar uma coisa dessas, porque, na verdade, ainda não estão vivendo como deveriam, né? E por isso que eles falam assim, irmão, não olhe para mim. Siga a Bíblia. Não olha para os homens, olha para Jesus. Quem já ouviu falar sobre isso? Não olha para os homens, olha para Jesus. Isso não é bíblico. Na verdade, os homens verdadeiros deveriam ser referências, como Paulo ia dizer. Sejam meus imitadores, sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Então, quando nós dizemos assim, olha para a Bíblia, olha para Jesus, nós estamos tirando o nosso testemunho da reta. Nós estamos aliviando com nós mesmos, porque na verdade não temos certeza de quem nós somos. Agora, se nós temos certeza que nós estamos vivendo o modelo de Cristo, nós podemos dizer, queridos, sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo, né? Sabe o que acaba sendo isso? É alguém que quer dizer assim, olha, eu já tentei e não consegui. Agora é sua vez de tentar, né? E não me admira que muitos leigos e não cristãos se sintam desencorajados a viver o evangelho. Se nem o líder consegue fazer aquilo que a Bíblia diz, quem é que vai conseguir? O que vocês acham, hein? Né? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele não tinha, dentro dessa edificação, dessa construção chamada Reino de Deus, Paulo não tinha medo de colocar-se como modelo a ser imitado. E ele disse o seguinte aos filipenses, olha só, Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Será que nós temos coragem de dizer isso para alguém? Será que a sua vida você pode chegar assim, ó, se você tiver a vida exatamente o que eu faço, você vai estar, você vai ter paz de Deus. Deus vai agir na tua vida.
assim como age na minha. Né? Gente, isso não tem nada a ver com democracia, mas dá como resultado na edificação de um prédio muito forte. Né? Então, se nós quisermos, amados, e hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, sabe o que eu pensei se eu ia trazer essa palavra para os líderes ou para a igreja? E pensei assim, não, essa palavra é para toda a igreja, né? Então, olha só, se nós quisermos crescer, expandir como igreja, como reino de Deus, e assentar tijolos para edificar esse edifício espiritual, nós temos que modificar o estado das coisas, né? O versículo de Mateus 9,36 disse, ó, vendo ele as multidões, quem? Jesus. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aí eu te pergunto, por que Jesus julgava que aquelas ovelhas não tinham pastor? Ele não era um bom pastor? Será que Jesus não era um bom pastor? Sim, ele era, nós sabemos. Ele, lá no Salmo 23, ele diz, né? Ele é o bom pastor. Né? Mas um pastor, ele não pode ocupar-se de um número ilimitado de ovelhas. Mesmo que esse pastor seja Jesus, ele não cuidou de um número ilimitado de ovelhas. Quantas ovelhas Jesus cuidou de fato? Coloca aí no chat. Quem sabe? Olha aí, o pessoal tá vindo. Isso aí, Magnus. Foi rápido, hein? 12 ovelhas. Ele cuidou de 12 e essas 12 se multiplicaram e cuidaram, então, até chegar onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos aqui porque esses 12 foram bem discipulados, né? E cumpriram a missão, sendo que um se perdeu e foi substituído. Mas cumpriram a missão. Né? E o evangelho chegou até hoje aqui. Né? Então, se ele não pôde fazer mais do que 12 discípulos de uma vez só, Jesus, como é que eu e você podemos fazer? O que Jesus fez? Ele colocou no edifício. Ele pegou esses 12 discípulos e montou ali um alicerce para o edifício. Né? Montou a base, a primeira carreira, né, de tijolos. E a partir dali começou uma construção. Né? Então, quando Jesus partiu, eles já sabiam o que fazer. Eles saíram, então, para formar outros discípulos, assim como Jesus fez com eles. Então, eles partiram, começaram a ensinar, a testemunhar de casa em casa, em pequenos grupos ou células, como nós chamamos hoje. E muitos ainda não fazem assim na igreja moderna, né? Aos domingos, olha só, e aí fazendo uma alusão àquilo que eu me ensinei na semana passada, muitos ainda no tempo moderno se reúnem no refeitório do grande orfanato chamado igreja, ou seja, uma maternidade cheio de bebês órfãos, né? E dizem, atenção bebês, todos abram a boquinha agora, né? E o papai vai jogar o almoço. Aí vai, joga o almoço no ar, e os bebês de boquinha aberta, cada um pega o seu almoço. Né? E depois que esses líderes atiram esse alimento, eles olham para os bebês e dizem assim, ó, até a semana que vem, vão com Deus, até domingo que vem, estão dispensados até o próximo domingo, já estão alimentados. É assim que muita igreja funciona até os dias de hoje. Graças a Deus, nós já não trabalhamos mais dessa forma, porque já temos a revelação do discipulado e o acompanhamento das vidas. Né? Então, definitivamente, amados, esse não é o modo de alimentar crianças espirituais, bebês espirituais, pessoas que estão nascendo espiritualmente. Nós vamos, em algum momento, ter que colocar cada uma delas no colo, uma a uma, colocar o bico da mamadeira na boquinha, ver se não pingar na mão, ver se não está muito quente o leite, botar na boquinha do bebê e ficar ali fazendo um carinho e segurando a mamadeira até o bebê vencer a mamadeira. É assim ou não é? Agora, quando esse bebê cresce um pouco mais, ela já começa a se alimentar sozinha.
põe na cadeirinha, aquela cadeirinha alta, com aquela coisa na frente, né? Bota o pratinho ali colorido, com bichinho, e a colherzinha do Mickey, e aí ela já vai comendo sozinha. Se lambuza toda de feijão, mas vai comendo sozinha. E por fim, essa criança cresce e a expectativa é que essa criança já ajude a preparar algumas mamadeiras, né? E até estender a mão para os mais novinhos. Então, essa pessoa, ela já ocupa, preste atenção, ela já ocupa uma posição dentro do desenvolvimento da família. E aqui eu quero chegar com vocês. Nós temos que cuidar do desenvolvimento dessa família. E isso não se dá no bastantão, isso não se dá no atacado, isso é no varejo. É um a um sendo desenvolvido. Amém, queridos? Estão recebendo aí? Quem está recebendo aí? Se nós pegar uma realidade, só para comparar aqui ainda um pouquinho mais, de uma igreja no modelo tradicional, essas igrejas elas têm no mínimo 3 exigências para uma pessoa se tornar membro. E nós já entendemos que nós não estamos formando membros da igreja, mas sim discípulos. E eu vou falar um pouquinho sobre discipulado daqui a pouco, tá? Então o membro, se basta se ele frequentar as reuniões da igreja, se ele contribuir financeiramente e se ele tiver um bom caráter. Então esse é um membro muito bom de uma igreja tradicional. É como se fosse num clube, né? É um bom membro do clube. Essa pessoa, ela tem que frequentar a sede, pagar as mensalidades em dia e procurar não envergonhar a agremiação daquele clube, tá? Então, olha só, é a mesma coisa, só que o nosso projeto não tem nada a ver com isso. O nosso projeto, que é o projeto que Cristo deixou sobre a terra, é um projeto multiplicador através da formação de vidas. Eu já vou falar sobre isso, tá? Então, ao contrário do membro, o discípulo, tá? É uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que o seu mestre. Opa! Então o discípulo vai imitar o mestre? O discípulo, sim, vai imitar o mestre. Por isso nós imitamos a Cristo e os discípulos que estão chegando, eles vão precisar, sim, se apoiar no nosso testemunho e no nosso ensino para que eles possam ingressar de fato no reino de Deus. Você acha que uma pessoa que está chegando hoje no reino, ela vai estudar a Bíblia e vai ter o mesmo nível de compreensão que um líder? Claro que não. Mas é natural que o líder que já é mais experimentado na fé, ele desenvolva novos líderes e gerem mais líderes e mais bebês que vão nascendo e vão sendo alimentados, instruídos, e aí eles se tornam líderes também. Amém? Você está entendendo aí? E depois, então, essa pessoa que aprende a viver como seu mestre, ele próprio comunica a outras pessoas a vida que ele mesmo alcançou dentro do reino. Portanto, o discipulado, amados, não consiste numa transmissão de conhecimentos ou informações. Pega isso. O discipulado não é transmissão de conhecimento ou informação. Vou falar pela terceira vez. Discipulado não é transmissão de conhecimento e informação. É uma transformação de vida. A partir do momento que eu trago uma pessoa para o meu discipulado, eu estou transferindo vida. Foi por isso que Jesus falou em João 6,63 o seguinte, na parte B do versículo: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que eu digo, Jesus falando, são espírito e são vida. Então, amados, as palavras que Jesus tem para nós e as palavras que nós temos para aqueles que nós acompanhamos são palavras que faz gerar vida na vida deles. Amém? Então,
Se tornar um discípulo ou ser discipulado não é apenas aprender o que o discipulador sabe, ou que o mestre sabe. Então, ser discipulado não é aprender o que o outro sabe. É por isso que a Bíblia diz que temos que fazer discípulos. E isso implica em algo a mais do que apenas nós falarmos com eles, ou ganhá-los, ou instruí-los. Fazer discípulo, sobretudo, é duplicar um modelo de vida. Quem está entendendo aí? Não tem coraçãozinho no Zoom. Eu vou ligar para lá amanhã, eu vou pedir para botar uns coraçãozinhos. Vou reclamar aqui. Gente, está faltando coração nesse Zoom aqui. Vamos lá. Então, sobretudo, é multiplicar o modelo de vida. Amém? Vocês estão entendendo? Obviamente, então, o mestre tem que ser, ele também, um discípulo. Então, como é que eu vou ser um discipulador se primeiramente eu não sou discípulo? Essa visão de um cara que é um discipulador ou um discípulo por informação e não por transferência de vida, ou seja, se eu não tenho envolvimento de vida com aqueles que eu discipulo, se eu não tenho esse envolvimento de vida, então essa visão aí de informação e instrução, ela permite então que eu brigue com a minha esposa na mesa do café e depois eu vou para a igreja pregar sobre respeito e amor em casa. Porque se é só informação que conta, se é só instrução, nós já sabemos tudo. Agora, o problema não é a instrução. O problema é a vida, como é que vive. E isso não é na conversa. Isso vai muito além da conversa. Por isso que a nossa vinculação é o amor. O amor, ele é uma conexão, que você tem que estar conectado com a pessoa. Então, quando eu estou na teoria da coisa, então eu posso fazer tudo errado em casa. Eu posso, por exemplo, não entregar o meu dízimo e chegar na cara de pau no culto aqui e pregar, abrir lá Malaquias 3:10, ou 3:6, e depois o 10, né? Na cara de pau. Por quê? Porque se é só informação e instrução, eu posso viver teorias. Agora, o verdadeiro discipulado, ele não permite teorias. O verdadeiro discipulado, ele é um compartilhamento de vida. Então, se eu quero que alguém seja meu discípulo, primeiramente eu preciso pensar, será que eu também sou um discípulo? Não é verdade? Então, no método de fazer discípulo, nós não podemos agir assim. Os discípulos, eles acabam ficando mais tempo conosco. Eles entram em nossa casa. Eu sei que nesse momento essa questão está complicada por causa da pandemia. Mas eles entram na nossa casa, eles vão ver como é que nós vivemos. E é desse modo que eles vão passar a nos imitar. Não é numa live. Não é numa vida distante. É sabendo como é que eu trato a minha mulher em casa, como é que eu trato os meus filhos em casa, como é que os meus filhos me tratam na convivência, como é que é o respeito dos meus filhos comigo. Isso é que vai gerar o discipulado. Não é o que eu falo, mas é porque eles vão enxergar na minha vida acontecendo. E isso eles vão começar a imitar. Quer ver uma coisa? Imagina se uma pessoa viaje comigo e passe comigo durante uma semana, 7 dias. E depois ela diz assim, pastor, eu acho que você é uma pessoa que é um mestre. Então, eu quero marcar uma hora contigo para te ensinar algumas coisas. Certamente eu vou dizer o seguinte, querido, se tu não aprendeu nada comigo, estando junto comigo nesses 7 dias, eu não tenho nada para te ensinar. Porque discipulado não tem a ver com falar. Tem a falar com viver e conviver. Então tem gente que acha que discipulado tem a ver com uma montoeira de palavra. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa de como é que nós temos uma ideia equivocada
equivocada de discipulado, né? Eu vou falar daqui um pouquinho, então. Existem 3 dimensões, tá? Pega aí. Existem 3 dimensões acerca do ensino do nosso discipulado. 3 dimensões. Primeira é revelação, a outra é formação e a outra é informação. Eu quero te dar essa entrega hoje para que você medite sobre isso. Então, 3 dimensões do nosso discipulado, tá? Do nosso ensino. Revelação, formação e informação. A revelação, amados, é algo que somente Deus pode dar através do Espírito Santo, né? Eu poderia, tá, descrever para vocês a cidade do Rio de Janeiro, falando da atmosfera do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, te mostrar uma foto da Baía da Guanabara, do Pão de Açúcar. Mas mesmo assim, vocês não poderiam dizer que conhecem o Rio de Janeiro se não forem lá. Vocês só saberiam alguma coisa a respeito do Rio de Janeiro de verdade se vocês fossem lá e aí vocês experimentassem, aquilo fosse revelado a vocês, pessoalmente. Então, eu posso te falar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre um monte de coisa, mas você só vai ter a revelação do Senhor se vocês buscarem Ele de todo o vosso coração. Amém? Não é na muita conversação que vocês vão conhecer o Senhor. Não é... Olha, tem gente que acha que quanto mais informação tiver sobre Deus, gente, não está na informação. Está em você e até Ele, né? E se você for até Ele de todo o coração, aquele que me busca encontra, né? Está lá na palavra. E buscareis e me encontrareis se me buscares de todo o vosso coração. Então, se você buscar Deus de todo o coração, você vai encontrar, né? Eu posso te falar algumas coisas, mas você só vai conhecê-lo de fato e tê-lo revelado se você for buscar na fonte. Amém? Nós estamos ali com os queridos ali, a Cris e o Edu, fazendo um trabalho com alguns ali que colaboram com ele na empresa, que ainda não conhecem Jesus. Eu tenho procurado despertar a busca em ter a sua experiência. É assim, não é, Edu? Né? É assim ou não é? Por quê? Porque não adianta eu encher de informação. Se eles não estabelecerem uma conexão, aí não vai resolver nada. Então, a informação por si só não resolve nada. O que vai resolver é se eles forem na fonte. E esse tem sido o nosso investimento ali. Obrigado pela oportunidade, Lido. Amém? Então, da mesma forma, então, Deus quer se revelar a nós, amados, face a face, para que nós possamos dizer que o conhecemos. Na realidade, qualquer descrição que eu fizesse do Rio de Janeiro representaria apenas a dimensão do ensino, que é a informação. E esse é o modo como a igreja tradicional usou para ensinar os seus membros. O Deus está falando isso extraordinário. Glória a Deus, querido. Deus abençoe essa iniciativa de vocês, tá? Então, olha só. A igreja... Que bom, nosso pessoal tem amado, tem colocado. Obrigado, queridos. Que seja uma grande colheita para o reino e para a vida de vocês, viu? Olha só. A igreja tradicional, ela usou o método de discipulado e ensino, o método da informação. Tipo assim, quantos livros contém a Bíblia? Aí você ia para a escola dominical para estudar quantos livros tem a Bíblia. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas isso é uma dimensão rasa. Porque você saber quantos livros tem a Bíblia não te faz conhecer Deus. Muito menos a Bíblia. Então, quantos livros tem a Bíblia? 66. Qual é o salmo que fala do bom pastor? Salmo 23. Todo mundo sabe na ponta da língua. Só que isso não discipula ninguém, amados. Não é isso o discipulado. E assim por diante. Aquelas coisas, né? Curiosidades e aquele conhecimento informativo, achando que isso é discipulado. Então, eram informações também acerca de Abraão, de Moisés, sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos, sobre demônios, a queda de Satanás, a segunda vinda de Cristo,
Dar a informação por si só não é errado, mas é a forma mais elementar do ensino. Por isso que quando me perguntam como é que é o ensino bíblico na IBN, é discipulado. Porque se não tiver conexão de vida, não tem ensino de verdade. É só informação. E tudo que faz esse tipo de ensino é despertar o nosso interesse para conhecer experimentalmente as coisas de que nos fala, de quem nos fala, de que nos fala, né? Então, a vontade de conhecer mais coisas que são tipo curiosidades, coisas que chamam a atenção, mas isso não muda a vida de ninguém. Isso qualquer ímpio sabe quantos livros tem a Bíblia. Isso qualquer pessoa conhece o Salmo de 23 de cor, tem nos filmes. Os filmes de cada velório tem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, né? Ou verdejantes, né? Leva-me junto às águas de descanso. Todo mundo sabe isso, gente. Então, isso não é discipulado. Isso não é o processo do ensino que o discipulado propõe. Passa por isso também. Nós vamos ter que entregar algumas informações, sim, né? Mas muitos, infelizmente, fizeram da informação um fim em si mesma. E não é isso que nós estamos tratando. E eu quero trazer clareza. Sabe por quê, mas que eu estou tratando isso? Eu poderia falar isso só para os líderes. Mas os líderes já sabem disso. Eu tenho que falar para aqueles que ainda não se encaixaram nessa edificação. Para que você se encaixe na edificação. Para que você se encaixe nessa edificação. Amém? Olha só, infelizmente, muitos fizeram, então, a informação fim em si mesmo. Conhecer, memorizar palavras da Bíblia, tornou o maior objetivo, né? Ah, o cara conhece a Bíblia, ele decorou tantos textos, decorou o Salmo 119. Agora, o mais estranho é que Jesus quase nunca usou esse método para discipular ninguém. Nós nunca vimos Jesus dando um estudo bíblico, gente. Ou ele estava dando estudo lá, um estudo bíblico. Olha, a Torá tem tantos livros. Os livros poéticos... Não, Jesus não fez isso. Nós não poderíamos imaginá-lo dizendo o seguinte: não se esqueçam, gente, que amanhã nós teremos um culto das 8 às 9 e das 9 às 10 estudaremos os profetas menores. E das 10 às 11 veremos os livros poéticos. E depois, das 11 até meio-dia, teremos aula de homilética e hermenêutica. Quem já viu isso na Bíblia? Jesus fez isso, gente? Sério? Fala sério comigo aqui. Só que tem uma coisa. Ele estava preparando os melhores ministros que a história já viu. Você está entendendo? E muitas vezes nós queremos teologizar a coisa, achando que isso é a nossa obra. A nossa obra não é teologizar nada. A nossa obra, a Carol está falando, era a própria palavra. Ele era a palavra e ele compartilhava a vida dele com a palavra, exatamente. E nós temos que entender que a nossa função, a nossa obra não é teologizar nada. E ele estava então preparando os melhores ministros que já viram, que foram 11 daqueles 12, os finais, né? Foram martirizados. Só João morreu de velho, né? Então, como é que Jesus pôde ignorar matérias tão importantes? Né? Será que alguém poderia, por exemplo, imaginar Jesus falando para os 12? Agora nós vamos estudar o livro de Jeremias. E de acordo com a alta crítica dos fariseus, Jeremias é um mito. Ele realmente não existiu. Ou então, se ele existiu, será que ele foi o autor desse livro? Será que isso serve para nós hoje em dia, gente? Né? Nunca, Jesus nunca fez isso. Ele não tinha tempo a perder. Jesus usava linguagem simples, clara, concreta. E muitos de nós queremos ser assim em nossos estudos bíblicos, mas sempre acabam confundindo as coisas. Então, o
Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Aqui, vou fazer uma pausa, vou dar um exemplo. Ó, discipular, não dar ao lado. Exatamente, Thaís. A Jéssica, Jesus tinha humildade em seu coração, por isso fez grandes mestres. É verdade. A Gil está falando, não basta conhecer, é necessário praticar pela prática. Exatamente. Quer ver uma coisa? Olha só como é que tem gente que estuda a Bíblia. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso não é discipulado. Mas eu preciso exemplificar, porque o exemplo ele te amplia. Então, olha só. Vamos supor que alguém escreva uma carta à IBN Porto Alegre, como Paulo escreveu para aquelas igrejas lá da Ásia Menor, tá? Ou as igrejas ali que receberam a carta apostólica, não só da Ásia Menor, não, as igrejas ali que receberam as cartas apostólicas, tá? Vamos supor que alguém escreva uma carta para a IBN e ele diga assim: prezado pastor Alexandre, estou escrevendo aqui de Roma, onde acabo de chegar com a minha esposa e filhos. E até o momento nós já vimos isso, aquilo, já visitamos aí, e por aí vai, e escreve uma carta longa, né? Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito por cartas, certo? Tem os evangelhos e depois tem cartas paulinas e cartas universais. Amém? No Antigo Testamento nós temos livros, no Novo Testamento são cartas. E aí eu, pastor de vocês, recebo essa carta, né? E o domingo eu vou à igreja e digo: irmãos, recebemos aqui uma carta do apóstolo René, vamos supor, tá? Ele mandou de Roma uma carta para a igreja de IBN Porto Alegre. E agora nós dedicaremos os próximos 3 meses para estudar essa carta que o apóstolo mandou. Deve ter alguma coisa muito profunda para nós aprendermos nessa carta. Então a carta começa dizendo: prezado pastor Alexandre, e aí eu começo a aplicar a exegese, né? No grego, a palavra prezado significa uma pessoa a quem amamos. Ele se dirige a mim como uma pessoa que ele preza. Então eu posso imaginar o apóstolo René pegando a sua caneta e escrevendo prezado. Seu coração deve estar transbordante de amor. A sua esposa, que se acha ao seu lado, também compartilha dos seus sentimentos. Aí eu olho para a igreja depois dessa homilia, olho e digo assim: prezados irmãos, como é que os irmãos escrevem as suas cartas? Vocês iniciam com a palavra prezado? Hoje, a partir de hoje em diante, nós iremos sempre começar nossas cartas com prezado. E aí eu continuo, né, a leitura da carta. Olha só, estou fazendo uma análise exegética da carta, né? Aí eu continuo: prezado pastor Alexandre, ele me chama pelo meu nome. Eu estou andando no texto daquela carta absurda, né? Ele me chama pelo meu nome, ele me conhece, está interessado em mim pessoalmente. E você? Você vai aí e chama as pessoas pelo nome, demonstrando assim que você as conhece. Gente, esse foi o ensino bíblico da igreja ao longo da história. Aí eu posso continuar a quarta dizendo assim: eu estou escrevendo de Roma, o apóstolo René, por favor, estou escrevendo de Roma. Aí eu vou trazer toda a exegese de Roma. E aí digo assim: ele próprio escreve para nós. Não está escrevendo-nos através de uma secretária, mas escreve para dar o seu próprio punho. Bem, hoje vamos parar aqui. No domingo que vem continuaremos a estudar a carta do apóstolo René. E aí no domingo seguinte eu entro na parte de Roma. Ele está escrevendo de Roma. É a cidade fundada por Rômulo e Remo, 2 homens que na infância foram amamentados por uma loba. É a capital do Império Romano, onde viveram os Césares. Todos se lembram que mais tarde o Império se dividiu em 2 partes, oriental e ocidental, e por fim se desentregou. Passemos agora ao verso seguinte. Essa foi, eu estou exemplificando aqui, como é que foi o estudo bíblico da igreja no decorrer dos séculos, né? E o povo dirá o seguinte: como o meu discipulador é profundo, como o meu pastor é profundo, meu Deus do céu, ele passa 3 domingos, somente um verso, que maravilha! Então, 3 meses depois, gente, nós teríamos terminado o estudo da tal carta, mas ninguém saberá o que ela disse de fato.
Por quê? Porque nós ficamos pegando palavra por palavra e tentando criar sentidos para a palavra e fazendo uma explanação absurda. O que é isso? Isso é informação. Isso pode ser um recurso do nosso ensino, mas isso não é o nosso discipulado. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que vai ser interessante quando chegar no céu e Paulo chegar para nós e dizer assim, olha, tudo que vocês ensinaram não foi o que eu escrevi, né? Eu quero te dizer que não foi o que eu escrevi. Vocês complicaram tudo. Então, nós podemos, tá, amados, até impressionar os outros com o montante de conhecimento que nós possuímos acerca de um versículo bíblico, de um contexto bíblico. Nós podemos pensar que somos profundos, mas será que o discípulo está entendendo aquilo que nós estamos dizendo? Talvez. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós somos despertados para passar informação. Mas Jesus estava mais interessado em formação. E nós precisamos saber e aprender o que fazer com os discípulos. Jesus não estava interessado em passar informação. Ele estava preocupado com a formação dos discípulos. E eu quero começar aqui, depois dessa breve introdução, a palavra de hoje, que está em Mateus 10, versículo 5. É cedo ainda, gente. Fica até o fim aí, que você vai ser abençoado. Aqui nós mostramos até agora o que não fazer. Agora nós vamos mostrar como fazer, tá? Mateus 10, versículo 5. Diz assim, a estes 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então preste atenção. O que Jesus estava fazendo aqui? Estava dando tarefa. Na formação de discípulos, de seus discípulos, Jesus seguia sempre o mesmo padrão. Ao invés de ensinar-lhe fórmulas para guardarem no cérebro, ele lhes dava tarefas concretas para realizar. E eles obedeciam. Então, o aprendizado, o ensino de Jesus não era baseado na informação, até tinha informação. Não era somente baseado na revelação, tinha a revelação do Espírito. Mas a formação, não a informação, a formação era através de tarefas práticas. Então, esse era o padrão de Jesus. Ele não pregou sermões inspirativos para motivação. Ele não precisou fazer isso. Sermões inspirativos são para pessoas, no final, pessoas negligentes, que precisam ser coagidas a agir. Quando já deveriam ser mestres, como eu falei na semana passada, elas precisam de sermões motivacionais para agir dentro daquilo que ela já deveria ser mestre e andar por si só. Então, nós precisamos motivar, na verdade, quem é negligente. Certo ou errado? Nós temos que motivar quem é negligente. Como se fosse uma coação ao agir. Mas as pessoas que têm consciência, elas não precisam ser motivadas nesse nível. Né? Essas pessoas, elas precisam, né, negligentes, precisam ser ativadas em suas emoções para que possam sentir como seria belo e bom poderem fazer aquilo que Jesus ordenara. Por exemplo, sabe aquele discípulo que você já ensinou 50 mil vezes sobre vários temas, mas ele não entendeu nada ainda? E você tem que estar dando uma palavra de ânimo, encorajamento constante, porque ele não decidiu ainda
se sujeitar. Então, olha só, se nós nos colocássemos realmente debaixo das ordens de Jesus Cristo, ele simplesmente nos direcionava e não precisaríamos de música suave na hora do apelo, nem palavras motivadoras do público. Nós simplesmente faríamos aquilo que ele nos ordenou e ponto final. E eu creio que nós podemos estar caminhando para essa igreja. Eu creio que nós podemos estar caminhando para essa igreja. O Renan está falando aqui, os sermões eram para as multidões, que ainda não eram discípulos, exatamente, e não para os discípulos. Os discípulos de verdade eram tarefa. A tarefa, a tarefa, tarefa. Quem já estudou aí na escola de coach, né? Tanto lá na Febracis, como tem a Vencer também, que também trabalha com desenvolvimento de líderes, sabe que tem uma instrução, mas tem tarefa. Vai fazer tarefa. Responde essa pergunta. Resolve esse problema. Tarefa, tarefa. Por quê? Porque é na tarefa que faz o discípulo acontecer. É a tarefa que forma a pessoa. É a tarefa que gera o desenvolvimento. Não é verdade? Então, Jesus não disse, por exemplo, aos 12, que tal, gente, nós fazermos uma excursão missionária? Vocês estão a fim de ir comigo? Né? Talvez a gente possa fazer uma viagenzinha pela nossa região agora. O que vocês acham? Não! Jesus ordenou e eles foram. E foi assim a formação daqueles discípulos. Nós vemos lá, quando ele viu os 70, ele simplesmente mandou, vão e façam isso. E Mateus 28, 19 diz, vão, de novo, vão e façam discípulos. Ide, vão. É o comando. Não precisa, não carece revelação, meus irmãos. Não carece palavra motivacional. Só carece uma coisa. Obediência ao que ele falou. Né? Então, para que haja essa formação de vidas cristãs, ou seja, discipuladores e discípulos, nós não podemos ser oradores. Nós precisamos ser pais. E o filho caminha junto com o pai. Os pregadores, preste atenção, os pregadores, os palestrantes, os motivadores, eles têm plateia, eles têm ouvintes, eles têm audiência. Os pais têm filhos. É bem diferente. O aprendizado, a formação de um discípulo não ocorre pela audição, mas sim ocorre pelo convívio e obediência. Convívio e sujeição. É assim que se desenvolve. Vocês estão entendendo, amados? Então, o que acontece com um orador quando ele para de falar? Os ouvintes dizem assim, obrigado, pastor. Foi um ótimo sermão, foi uma ótima palavra. E é tudo. Encerra ali. Agora, quando os 70 discípulos que foram enviados, né, após obedecido o mandamento, contaram para o Senhor acerca dos demônios que se submetiam. Chegaram e deram relatório. E a réplica de Jesus não foi, muito obrigado por terem feito o que eu disse. Em vez disso, ele deu outra ordem. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Ou seja, quando nós decidimos andar no discipulado de Jesus, entendendo que ele levantou homens ilícitos para nos discipular sobre a terra, nós começamos a acostumar as nossas vidas a um nível de sujeição. Então, eu lembro também de Tiago e João, que em certa ocasião quiseram invocar fogo dos céus sobre os samaritanos hostis. A Bíblia diz claramente o seguinte, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Ao agir assim, dessa forma, Jesus com aqueles discípulos, ele estava formando. Quando Pedro, por exemplo, levantou aquela objeção à ideia da crucificação, Jesus falou para ele o seguinte, Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Será que nós podemos imaginar um pastor da nossa época dizendo isso para uma pessoa do seu rebanho?
Gostemos ou não, a repreensão é parte do processo de formação no discipulado, amados. Então, olha só, eu vou te trazer 2 leis do discipulado e eu encerro. Olha só, 2 leis do discipulado. Preste atenção. A primeira lei do discipulado é a seguinte: sem sujeição não há formação. Membros da igreja que são do tipo sócio de clube não se submetem. Na realidade, tudo funciona exatamente ao contrário. Eles querem que o pastor ou os líderes se submetam a eles, pois eles têm o direito de voto dentro, entre aspas, do clube. E aqui nós, novamente, a gente vê as coisas funcionando às avessas. Amém? Agora, eu tenho essa expressão, né, no evangelho, tá? Segundo os evangélicos, né? Não segundo Jesus, né? Mas segundo alguns evangélicos, alguns tijolos soltos por aí, o pastor, o líder, é submisso aos membros. No evangelho do reino, o braço controla os dedos e não o inverso. Amém? Querido, eu não estou ensinando isso porque aconteceu alguma coisa. Não estou ensinando para você entender princípio. E é bom a gente tratar essas coisas quando não acontece nada. Porque às vezes que quando acontece alguma coisa, parece que é palavra encomendada. É verdade ou não é? Né? Então, gente, olha só, a sujeição está latente na Bíblia. A sujeição, ela faz parte do processo do aprendizado. E a Bíblia diz lá, o texto de Efésios 5:21 o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Então, olha só, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo o entendimento bíblico que a palavra traz sobre a questão do discipulado. A primeira coisa de uma pessoa que nunca vai romper na sua jornada espiritual como discípulo é porque não se sujeita. Sem sujeição não tem discipulado. Sem sujeição não existe discipulado. Tem o quê? Tem um tijolo fora da edificação. A pessoa já recebeu Jesus, ela já disse que ela quer isso, mas ela ainda não está na parede, ela ainda não está encaixada nos demais tijolos. Porque não tem como você se encaixar se não houver sujeição. É um tijolo fora da parede. Ou um peixe fora d'água. Quer ver uma coisa? Eu só posso formar o caráter dos meus filhos biológicos se eles submeterem a mim. Agora, quer ver uma coisa? Imagina se cada vez que eu precisar corrigir um filho meu, eu esteja correndo o risco de ver esse filho correndo para outro pai, para outra família e dizer, ó, não quero mais ser filho do Alexandre e da Mônica. Eu quero ser filho dessa outra família aqui agora. Isso, e imagina se aquela família diz assim, então tá, pode vir ver aqui. Eu teria que parar de corrigir meus filhos, sim ou não, porque eu não queria perdê-los. É verdade ou não é? Eu os amo, não quero perdê-los. Mas sabe por que eu corrijo meus filhos? Porque eu tenho certeza que eles ficarão em casa, não importando o que aconteça. Eles serão submissos. Afinal de contas, são meus filhos. E a Bíblia diz que o filho permanece na casa. Quem vai embora é o escravo. Então, olha só, não tenha medo de corrigir seus filhos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que alguém fica com receio de corrigir filhos, sejam biológicos, espirituais, com medo de perder, você já perdeu, meu filho. Então arranca esse medo, porque se é teu filho mesmo, ele vai permanecer contigo depois da exortação. Nós não podemos ter receio de corrigir, porque isso faz parte do discipulado. Amém? Então, sem correção, sem sujeição, não existe discipulado. E nós vemos que em algumas igrejas, né, o pastor, o líder, não pode formar vidas, porque se ele exortar um dos filhos ou um dos discípulos
a criança foge para outro orfanato, né? E Paulo disse a Tito o seguinte, ó, diz estas coisas, exorta e repreendem também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, Paulo está falando para Tito aqui, ó, repreende, exorta. Então, a nossa formação do discipulado passa por exortação. Então, eu não posso discipular se eu não sou discipulado. Então, eu também estou debaixo de exortação. Eu já fui exortado, mesmo sendo pastor, muitas vezes. Amém, queridos? Isso é bom. Eu tenho que entender que isso é bom para o meu crescimento. Não existe liberdade absoluta sem transgressão. Não existe liberdade absoluta sem transgressão, né? Se você entrar numa estrada onde assim você pode andar a velocidade que você quiser nessa estrada, provavelmente você vai cometer um acidente. Você vai transgredir fundamentos, provavelmente, da vida, né? Então, olha só, nós, os pastores, primeiramente temos que falar aos nossos filhos. Se eles não atenderem, então precisaremos exortá-los. Se apesar disso eles ainda não se eles forem corrigidos, não se corrigirem, aliás, nós teremos que repreendê-los com autoridade. Se não agirmos assim, teremos filhos mal criados. Estou falando de filhos biológicos. Agora, da mesma sorte, os filhos espirituais. Precisaremos falar com eles. Se eles não atenderem, precisaremos exortá-los. Se apesar disso eles não entrarem na rota, teremos que repreendê-los com autoridade. Porque se não agirmos assim, esse tijolo vai ficar perdido para sempre. E nós queremos que esse tijolo se encaixe na parede da edificação. Segunda lei do discipulado, amado. Segunda lei, a primeira é, não existe discipulado sem sujeição, exortação, correção. A segunda lei é, sem sujeição, não existe sujeição. Exatamente isso. Tá certo. A pessoa que deseja dar tarefas para discípulos para formá-lo, ela primeiramente também deve estar nessa posição de ser formada. Então, a pessoa que dá tarefa para os seus discípulos deve estar ela própria sujeita ao comando de outro líder. E eu quero dizer para vocês que o pastor de vocês também é sujeito ao comando de outros líderes. Amém? Então, ela corrige os seus discípulos, mas quem corrige ela? Ela exorta os seus discípulos, mas quem exorta ela? Né? Se não houver sujeição em todos os degraus da cadeia de comando, não há sujeição alguma. Nós precisamos desenvolver esse caráter de sujeição no nosso discipulado. Agora, imagina, olha só um exemplo para nós terminar aqui. Hoje nós vamos terminar mais cedo. Imaginemos um sargento de um exército, tá? Ele diz a um soldado o seguinte, para fazer algo, você vai fazer isso, dá uma tarefa. O soldado obedece. O sargento fica muito feliz e aí ele pensa o seguinte, como eu sou poderoso, né? Acho que vou abandonar o exército. Um pouquinho. Acho que vou abandonar o exército e formar meu próprio exército agora. Na minha comunidade. Então ele sai do exército, ele volta para casa, ele reúne a sua antiga turma de bairro e diz o seguinte, muito bem, rapazes, agora façam isso e aquilo. E sabe o que essa turma vai dizer? Nada, vai rir da cara dele. Sabe por quê? O que aconteceu? Ao rejeitar a autoridade que estava acima dele, ele também perdeu a autoridade que possuía. O grande problema de muitos na igreja é que desejam ter autoridade e ainda ser independentes. Isso é impossível, porque toda autoridade vem de cima, vem do próprio Deus. Ninguém pode ser independente e ainda ter autoridade. Então, se alguém deseja possuir o direito de comandar outras pessoas, de influenciar outras pessoas, de discipular outras pessoas, ele próprio precisa estar sujeito a outro líder. Isto é uma lei de Deus eterna.
Então, muitos sofrem porque não conseguem se encaixar no modelo que vem do próprio Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, olha só, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Nós não estamos aqui para trazer informação, senão nós não seríamos líderes espirituais, nós seríamos jornalistas, né? O jornalista que é o cara que traz informação, né? Nós até temos conteúdo para informar as pessoas, mas o nosso objetivo é formação de pessoas, formar no caráter, formar na liderança e formar como alguém que representa o reino de Deus aqui sobre essa terra. Você está entendendo isso, meu irmão? Quem está entendendo, coloca no chat aí quem está sendo abençoado. Amém, amém, glória, amém. Magnus Pena, uau, tremendo. Gabi Alina, meu Deus do céu, sensacional, glória a Deus. Para aí, Ana Paula, foi o caso João Batista, pastor, não entendi a pergunta. Acho que eu perdi o fio da meada com a tua pergunta. Vai ter que contextualizar, amém, amém. Quem está recebendo aí? Então, amados, olha só, se você vinha mantendo um estilo de vida, tá? Em que você era, não, eu tô ali na igreja, mas eu sou um tijolo fora da parede. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai perder sentido dentro do reino, você vai acabar se desviando. E se você disser assim, ó, não é aqui meu lugar, não tem problema, vem, fala comigo, eu te abençoo. Mas vai para uma igreja que você se encaixa na edificação. Amém? Olha o que eu estou dizendo aqui. Estou falando uma palavra aqui com todo amor e carinho pela tua vida. Não estou mandando ninguém embora. Mas eu estou te dizendo que se a tua decisão é ficar fora da edificação, você vai perder sentido dentro do reino. E o meu amor por ti é maior do que eu querer que você fique aqui nessa igreja. Então eu quero te dizer o seguinte, você, se não conseguir encaixe nessa edificação, amém, querido, vai para uma outra igreja, sem problema nenhum, me liga, eu vou te abençoar na hora, sem problema nenhum. Agora, o que eu te aconselho, nem aqui, nem em outro lugar, é você ficar como um tijolo. Sabe por quê? Porque Deus não toma. Deus não considera os tempos da ignorância. Mas Deus também não toma culpado por inocente. Então, se você já sabe o que você tem que fazer e você decidir intencionalmente em se tornar alguém negligente no reino, você vai sofrer consequências severas dentro do reino. Porque a Bíblia diz em Hebreus 6 que aquele que provou do Espírito Santo e do poder e da glória do mundo vindouro, se esse aí negligenciar, esse vai ser impossível ser renovado no arrependimento. E eu quero te dizer nessa noite que o meu objetivo contigo é que você se desenvolva dentro do reino, sobretudo. Mas se você entende que aqui nesse lugar, essa igreja IBN, é um lugar que tem esses quesitos para o teu desenvolvimento, amém, você é muito bem-vindo, mas eu quero te dizer, você precisa se encaixar na parede. Você precisa se encaixar nessa edificação, você precisa estar conectado com o seu líder. Você não pode andar avulso. Você não pode andar aí de qualquer jeito, você precisa voltar a considerar, a se sujeitar, porque o reino de Deus funciona assim. Ou você é discípulo, ou você é alguém perdido no meio da multidão. Só que a multidão, eu não sei o que acontece. Talvez você vai aí ter alguns danos por nunca sair dessa multidão que nunca se encaixou, que nunca entrou nessa edificação. Amém? Você está entendendo isso? Eu te digo isso com amor, meu querido, porque hoje, aqui, cada vez mais, eu tenho procurado assumir uma postura de pai. E pai, ele exorta, ele indica caminhos, o pai, ele corrige e o pai dá instrução para o filho, né? E tenho aberto a minha vida aqui para aqueles que têm andado mais próximo de mim, e esses que têm andado mais próximo de mim têm aberto a vida para outros, e esses outros têm aberto a vida para outros, a sua intimidade para quê? Para compartilhar a vida, para que esse discipulado verdadeiramente aconteça. Então eu quero te dizer com todas as letras, não te distancia do teu líder, meu irmão. Não te distancia do teu líder, porque senão você não vai crescer.
você não vai, se não tiver sujeição, você vai ficar nanico na fé. Você vai ficar nanico no ministério. Você não vai se desenvolver. Vai ficar atrofiado. Mas agora, quando nós estamos ligados por esse vínculo da perfeição, que é o amor, e nós decidimos compartilhar nossas vidas, nós vamos formando uma grande família para o reino de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Amém? Que recebe essa palavra com humildade no seu coração aí. Enquanto eu tomo uma água aí, põe no chat alguém aí. Deixa eu ler aqui o comentário. Eu na igreja onde estava antes era solta, não tinha ninguém por mim. Aqui eu já sinto a diferença. Amém. Glória a Deus. Isso que você chegou no meio da pandemia. A gente nem comeu um churrasco junto, hein, Bárbara? Recebo. Adriane, que palavra, obrigada. Amém. Recebo. Glória a Deus, querido. Vamos orar? Depois a pastora vai finalizar o culto, né? Eu quero orar. A Bárbara está dizendo, agradeço a vida da Karine, Angelita, Eneida, amada do Senhor. É verdade. Amadas, né? Baita palavra, diz o Martinzão, glória a Deus. Me encontrando aqui, me sinto em casa. Glória a Deus, Jéssica. Saudade daquele sofá, Renan. É verdade. Olha aí, gente. Olha aí que nós... Meu Deus! Tem tantos churrascos que eu quero comer nos próximos tempos aí. Olha só... Pode ser pizza também, churrasco, qualquer outra que faça parte da minha dieta, né? Pizza, churrasco, pão de queijo, essas coisas, né, que fazem parte da minha dieta. Mas olha só, saudade de vocês, viu? Saudade demais. Deus complementando a palavra da célula de semana dos devocionais. Glória a Deus. Vara e cajado faz parte do amor. Exatamente, Luizana. Né? Ali lembrando o Salmo 23 que diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige, o cajado direciona. Né? Então, todo aquele que ama recebe exortação, instrução. Né? Deus nos corrige porque Ele nos ama. Né? Então, isso é entender como é que funcionam as coisas do Senhor. Amém? Vamos orar, depois a pastora no final vai ali estar finalizando o culto. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um que recebeu essa palavra no seu coração. Pai, que nós possamos estar mais sujeitos, mais conectados aos nossos líderes, Pai. Que nós possamos estar mais vinculados em amor aos nossos líderes, Senhor. Que todo afastamento, Pai, seja dissipado e que nós verdadeiramente tenhamos consciência, Pai, dessa palavra por Teu reino, Senhor. Que nós tenhamos consciência dela para que nós venhamos, em nome de Jesus, a construir essa família, não de bebês que ficam para sempre bebês, mas uma família, Senhor. Uma família, Senhor, de bebês que nascem, mas se tornam crianças, depois vão crescendo, se tornam jovenzinhos, depois adultos, maduros na fé. E que vão também multiplicar e cuidar de outros bebês. Pai, que nós possamos ser essa edificação onde cada tijolo é encaixado no outro de maneira inteligente, Pai. E nós possamos, Pai, vencer esses dias, Pai, através do Teu reino, Pai, que o Teu reino é poderoso, o Teu reino nunca terá fim, Pai. Nós queremos, Pai, ser pedras vivas nessa obra, nessa edificação que é do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite, por todos os participantes. Obrigado por todas as famílias. Pai, nós oramos também agora, mais uma vez por todos aqueles que ofertaram, Pai. Pai, que a Tua graça, que a Tua provisão venha, Senhor, sobre todos aqueles que nessa noite decidiram fazer ofertas a Ti, tanto oferta de primícias como outras ofertas, Pai, que o resultado, Pai, que o propósito dessa oferta, Pai, venha se estabelecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela IBN, muito obrigado por todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu amo vocês em profundidade. Contem comigo. Estou à disposição de toda a família. Sempre que precisar,
pode entrar em contato direto comigo, não tem problema. Tem gente que a única distância entre você e eu é a sua mente te limitando. O meu telefone está nos grupos, estou à disposição para todos da família. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, sou de Nova Breça, o churrasco é aqui, ó. Gente, vai ter churrasco na casa do Ali para toda a igreja. Ele botou para todos ali a mensagem, deve ser, né? Vamos lá, hein? Amo essa igreja maravilhosa, diz a Gorete, família abençoada. Amém. Vou passar para a pastora terminar. Que Deus abençoe. Até mais. Amém, queridos. Como o Senhor tem falado conosco a respeito de maturidade, né? Tem a ver com o tempo que o Senhor está propondo para a igreja dele nesse tempo. Eu quero abençoar a tua vida, finalizar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Seguimos à disposição. Uma semana de vitória sobre a casa de vocês, em nome de Jesus. Beijo do coração. Tchau, tchau. Beijo, meu pastor. Beijo. Deixa o guriçado ali. Beijo pra todo mundo. Churrasco, 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 churrasco. Churrasco na casa do Arli, galera. Ali, vamos lá, Arli. Pra dar um boi de Tem sushi também, gente. chegando ali. Oi, Ju. Oi, Lívia. Parabéns, Adri. Parabéns, Vai ter festa ali em Nova Artes. Quem quiser ir. Encontrou hoje, Nene. Nem todos. Vai ter, Nene. É Filipinho, ó, papai. Vai ter porco no rolete. Saudade. Porco no rolete. Eu, abriu, Renan. Tá vendo aí, Nene? Encontrou hoje, Nene. É seu Henrique. Um abraço para todo mundo da congregação, viu? Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, beijo. Amor do coração que eu tenho por todos.